Olha, o verão está chegando. Sábado, iniciamos uma nova estação, né? Uma estação muito aguardada, que é o verão, para quem gosta, claro, né? De praia, piscina e tudo mais. Agora, tem aqueles que não gostam do calor excessivo, que é durante o verão. Mas o verão começa neste dia 21 de dezembro. E também temos aí o período das férias, das festas, e a gente abusa, né? Pode se perder um pouco. Para falar sobre os cuidados com a alimentação durante as férias de final de ano e com as altas temperaturas do verão, eu converso agora com a nutricionista clínica Cristiane Leite. Cris, bom dia, muito obrigado pela participação. Bom dia, Jorge. É sempre um prazer estar aqui falando com a audiência da Itaberá. E é isso aí, o verãozão tá batendo na porta, né, Jorge? Você gosta do verão, Cris? Eu gosto. Cuido muito com o sol, né? Mas eu gosto muito. Verão é uma ótima estação, né? Cris, quais são os cuidados que a gente tem com o verão, né? As temperaturas em alta, a alimentação, a gente tem que cuidar muito, né? Jorge, aqui no Brasil coincide, né? Férias e verão, né? E aí, de fato, somos um país tropical, altas temperaturas. Aqui nós temos até uma umidade elevada, mas em certas regiões até também a umidade acaba sendo afetada, né? Mas fato é que temos o período de férias, criançada em casa, família reunida, a rotina muda. E o calor, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando nós temos altas temperaturas é hidratação. É o ponto principal. E muitas vezes é um ponto que fica ali deficiente, né? Porque você acaba saindo da sua rotina de trabalho, aquela rotina de levar os filhos para o colégio, enfim, e acaba pecando nesse quesito. Mas sim, a hidratação é essencial. No verão, nós perdemos calor para o meio, né? Para manter a temperatura do corpo, que é o nosso suor. A sudorese serve para isso, para manter a temperatura do corpo. Só que junto desse suor, nós perdemos, além de água, também eletrólitos, sais minerais. Então, é muito importante que se tenha, de fato, uma excelente hidratação. E como a gente faz a hidratação correta? Água, né? Principal fonte de hidratação, a água natural, mas também podemos usar a água com gás. Quando eu penso em reposição de sais minerais, nós podemos pensar também nos isotônicos. E aí nós temos um isotônico natural fantástico, que é a água de coco, que também é uma ótima fonte de hidratação. Os sucos naturais. E aí eu sempre dou a orientação, suco, tenta bater, triturar a fruta, mas manter as fibras, né? Triturar, mas não coar. Porque aí você tem o benefício também da fibra da fruta. Adicionar legumes, folhas, para deixar mais nutritivo. Mas, de forma geral, água. Água com gás ou sem gás. A questão da água com gás é que normalmente você toma menos, né? Por conta do gasto, acaba tendo uma saciedade maior. Mas todas essas fontes de hidratação são muito válidas. E aí, Jorge, eu quero dar um destaque para os idosos. O idoso normalmente não sente sede. Para quem está nos ouvindo, que convive com algum idoso, até um cuidador, um familiar, dificilmente o idoso sente sede e pede água. Porque ao longo dos anos nós vamos tendo ali a deterioração da parte do cérebro que solicita sede. Então, dificilmente o idoso tem sede. Porém, ele se desidrata muito fácil, já pela qualidade da pele, o envelhecimento natural do corpo. Então, os idosos e as crianças são dois grupos muito vulneráveis no calor. Então, sempre que você puder, ofereça um pouco de água, ofereça água de coco, os isotônicos, temos alguns aí no mercado, né? Frutas são boas fontes também de água e os legumes. Então, a gente não pode esquecer das nossas crianças e dos nossos idosos. Sempre, né? A pergunta é, cerveja hidrata ou desidrata? Porque essa época... No início ela hidrata. Porque, de certa forma, a cerveja também tem grande quantidade de água, né?
No início ela hidrata, só que o álcool que está na cerveja, em grande quantidade, ele vai fazendo um efeito de desidratar o corpo, né? Ao longo do período ali que você fica em exposição ao álcool. Então, é uma falsa verdade de que a cerveja hidrata, né? Claro, ela tem muita água, é fato. Mas o álcool que contém naquela cerveja, se você toma em excesso, ou as outras bebidas alcoólicas, principalmente as destiladas, que têm mais álcool, vai provocando desidratação. É interessante a sua pergunta, Jorge, porque agora, final do ano, o pessoal relaxa um pouquinho, vai para cervejinha, E abusa férias, um pouco mais, né? praia, exato. Então, sempre repor água para quem bebe, entre uma latinha de cerveja e outra, entre um copo e outro, vai hidratando com água. Eu digo que muitas pessoas fazem uso da bebida alcoólica com o intuito, de fato, se embriagar. Sabe aquela coisa assim, relaxei, né? Só que o álcool, ele é deletério, né? Para o nosso organismo. Então, a gente precisa fazer esse balanço. Resolver o que vai beber, vai intercalando com água. É isso aí. Bom, você falou de idosos e a questão da hidratação, né? Que o idoso sente menos necessidade de água ou menos sede. Quais são os outros cuidados que a gente tem que ter nessa época do ano, principalmente com calor mais intenso, em relação à alimentação com idosos? Sempre cuidar muito da temperatura dessa comida. Então, o calor, ele Isso faz... E também é uma situação geral, né? Porque muitas vezes a gente abusa ao fazer alimentos, né? Acaba reaproveitando esses alimentos, mas a conservação tem que ter um cuidado todo especial. Isso. E quando eu digo temperatura, é de fato você ter um alimento seguro, na questão sanitária, né? A segurança da qualidade daquele alimento. E aí eu volto a frisar que crianças e idosos e gestantes também são mais propensos a terem essa época do ano tem as viroses, né? Todas essas questões gastrointestinais. Então, a temperatura, o cuidado com a conservação desse alimento. Se é um alimento que já foi para a mesa, né? Você preparou, já foi para a mesa, entrou em contato com outras pessoas, as pessoas conversam, gotículas de saliva acabam indo para essa comida. Isso é o natural, né? Isso acontece. Como se fosse um restaurante self-service, é muito comum, né? Só que o nosso corpo tem defesas para combater todas essas bactérias. Quando eu tenho grupos mais vulneráveis, idosos e crianças e gestantes, eu já tenho grupos mais vulneráveis. Então, cuidar bastante com a conservação dessa comida, principalmente quando tem carnes, que são alimentos que se deterioram mais. Então, Jorge, cuidar com a temperatura, né? Vai para a praia, tem pessoas que acabam levando comida para a praia, né? Antigamente a gente não via muito isso, né? Hoje em dia a gente vê com mais frequência as pessoas levando comida para a areia da praia mesmo, para passar o dia ali. Ou mesmo você que vai para a sua casa de praia agora no verão, ter esse cuidado de manter os alimentos bem conservados, porque, de fato, altas temperaturas é o chamariz ali para as bactérias. Então, pode ser que tenha realmente uma gastroenterite, uma diarreia. Imagina, acaba com as férias, né, Jorge? As viroses, enfim. Como isso acontece, né? E as pessoas, principalmente com crianças, né? Muito, muito. É que criança é sempre aquela coisa, mão no chão, mão na boca, pega o alimento sem higienizar bem as mãos, né? Nós adultos já temos esse cuidado maior. E é interessante porque na época da pandemia, o hábito do álcool ficou em alta, né? E hoje em dia a gente já não vê mais. Então, às vezes, você vai sair para fazer um passeio com os filhos, é interessante levar o álcool em gel para você fazer a higienização antes de um piquenique, antes de um lanche. Talvez a lanchonete não ofereça o álcool, não ofereça um sabonete no banheiro. Isso acontece muito, né, Jorge? Às vezes tu vai no banheiro do restaurante, da lanchonete, lavar as mãos, higienizar as mãos para comer e não tem sabão. E água
Só molhar a mão não está higienizando. Eu digo que está só molhando, refrescando as bactérias. Mas tem que ser sabão ou o álcool em gel. Ah, eu já ouvi gente falar do banho de mar. Ah, mas aquela região aí não era muito própria para banho, as crianças estavam muito ali, ou as pessoas estavam muito ali, acabaram tendo uma virose. A água consumida não estava bem tratada, acabaram com a comida mal conservada. E isso tudo realmente tem a ver? Tem. As praias hoje existem ali as classificações de balneabilidade, né? Mas é engraçado que na prática a gente parece que não se importa muito, né? Mas tem a ver com a quantidade de coliformes fecais naquela água. É que as pessoas não pensam, né? É. No momento da diversão, a gente só quer se divertir. Só quer né? se divertir. E aí, se eu tenho um organismo mais vulnerável, porque nós entramos em contato com bactérias patogênicas ou bactérias causadoras de doenças, principalmente gastrointestinais, o tempo todo. Só que o nosso corpo é forte, tem um sistema imunológico que combate essas bactérias, isso é o tempo todo. Só que em pessoas vulneráveis, crianças, idosos, gestantes, pessoas com a imunidade já baixa por algumas doenças ou algum tratamento de câncer, por exemplo, que deixa a imunidade da pessoa mais vulnerável, são pessoas que têm que ter um cuidado maior. E aí também nas férias, Jorge, assim, parece que os pais, pode tudo. E aí acaba trazendo alimentos também para as crianças que acabam provocando sintomas, diarreia, até levando à desidratação da criança pelo excesso do consumo de alimentos muito doces, excesso de açúcar, No ultraprocessados. Natal é muito comum, né? Chocolate, no verão sorvete. Muito. Então, assim, nós conseguimos modificar um pouquinho, trazendo mais qualidade nutricional, quando, por exemplo, eu troco um sorvete que tem um tradicional, né? Muito açúcar, muita gordura hidrogenada, essa gordura que a indústria adiciona para ficar tudo mais apetitoso, mas eu consigo trazer, de repente, um iogurte que você pode fazer em casa com frutas, iogurte natural. Isso já é uma forma de oferecer para a criança um alimento mais saudável, né? De repente, fazer aqueles geladinhos com fruta, suco de fruta, água de coco. É uma forma de você oferecer para a criança um alimento mais seguro. Cris, o problema é que as mulheres estão de férias, os casais estão de férias, não querem passar na cozinha, né? Esse período de férias que estão. Mas no mercado nós encontramos produtos com, eu não diria mais qualidade, né? Com mais segurança, por exemplo, assim, né? Com menos excesso de produtos que podem nos prejudicar na saúde? Encontra, Jorge. Hoje nós temos uma gama maior e a cada dia mais, porque eu percebo que o mercado está entendendo essa necessidade. Quanto mais as pessoas entendem que a alimentação saudável é algo orgânico, é algo para a vida, para a qualidade de vida, o mercado vai respondendo também. Então, nós temos de tudo, né? Então, ao invés de você comprar uma pipoca, aquela de estourar no micro-ondas, tu pode comprar o milho de pipoca e estourar. É praticamente o mesmo tempo. Às vezes as pessoas só condicionaram a fazer de uma forma e parece que se esqueceram a outra forma de ser feito. Oferecer sempre sucos naturais, água mineral, se você vai para a praia ou se você vai para o campo, não tem certeza da qualidade da água, cuida muito, porque quando você vai comprar suco, muitas vezes você está comprando refresco, que não tem fruta nenhuma, ou está comprando néctar, que tem ali 20, 25% de suco natural e o restante não é. Tem um excesso de açúcar, né? Então, comprar um suco integral ou levar a fruta in natura também é uma forma de você oferecer um alimento mais nutritivo. Mas isso tem que ser, Jorge, eu digo assim, não adianta você fazer uma coisa de um jeito o ano todo e, de repente, nas férias, você querer mudar radicalmente o hábito da família. E aí, claro, que toda época do ano é válido você querer melhorar. Final de ano, ou início de ano, meio do ano, todo momento é um momento oportuno para você melhorar hábitos, especialmente alimentares.
Mas muitas vezes no final do ano as pessoas acabam abrindo mão daquilo que elas plantaram durante o ano. Porque estou de férias, porque eu quero relaxar. Mas, poxa, mas quais hábitos foram esses? O quão fortalecidos eles não foram para você nas férias abrir mão totalmente? Então, é importante pensar nesse aspecto. E eu sempre vou voltar naquela fala. Sempre tenha frutas, legumes, saladas nas suas refeições, porque é uma forma de amenizar estrago. Se eu tenho fibras, eu tenho menos absorção de gordura, eu tenho uma glicemia controlada, eu tenho um intestino que funciona melhor, eu tenho uma microbiota, que é a flora intestinal, mais saudável, então eu tenho menos problemas, vamos dizer assim, em relação à alimentação que muitas vezes é desregrada nas férias. Quais os cuidados que nós devemos ter, né, quando formos nos alimentarmos fora, que podemos observar, por exemplo, nesses locais, porque principalmente no litoral, né, o movimento é muito intenso, então os restaurantes são sempre cheios, né, sempre é comum fila de espera. Mas o que a gente tem que observar, assim, que pode nos deixar em alerta quanto à qualidade da alimentação? E na praia, hein, que tem muito ambulante vendendo muita coisa, que é uma tentação principalmente para as crianças. O que a gente também precisa ficar atento? Aí a nutricionista raiz vai entrar em ação mesmo, Jorge. Assim, em relação a comer algo na areia da praia, realmente eu não indico. Eu não indico e eu não faço. Normalmente eu levo as minhas coisas para comer em um cooler. Se tem fruta, eu coloco gelo embaixo, levo minha água. Eu não costumo fazer refeição na areia. Sabe aquele pastelzinho frito ou aquele milho verde? Churros, meu Deus, eles passam vendendo churros, a criançada adora. Eu não aconselho, porque a probabilidade de contaminação ali naquele local é imensa. Só a gente pensar que o ambulante está te entregando o alimento e recebendo o dinheiro com a mesma mão. E ele não vai ali o tempo todo higienizar as mãos. Então, já é um ponto. Então, eu não recomendo. Em relação aos restaurantes, tem muito aquela coisa comer com os olhos, né, Jorge? Se tu vê um buffet que está bonito, observar se não tem moscas, se o buffet ele tem aquela cobertura, porque é solicitado pela vigilância sanitária que tenha pelo menos aquele vidro cobrindo parte do buffet, né? Dos alimentos. Dos alimentos. Mas, de preferência, à la carte. Porque aí eu tenho menos contato da comida com o público. E aí, claro, que aí a gente vai confiar na higiene que a equipe da cozinha da produção, tem, né? Uhum. Nós temos uma legislação. Tem a RDC 216, que é a legislação, a resolução que cuida dessa parte. Então, toda cozinha de restaurante, lanchonete, cozinha industrial, tem uma legislação. E aí, na prática, a gente como comensal lá fora, comprando o turista, enfim, a gente não tem certeza de como é lá dentro. Mas o à la carte, aquela comida teve contato com menos pessoas do que o self-service. É muito comum nessa época do ano também, devido à virada de ano, Natal, né? Os exageros alcoólicos que misturados com uma comida diferenciada, o outro dia pode ser terrível, né? O que a gente pode fazer para evitar isso, né? Principalmente mal-estar, problemas estomacais, relacionados a algum tipo de medicação ou bebida. E aí, esses sintomas que você relatou, Jorge, é principalmente a má digestão, porque houve uma mistura, né? Se você pensar bem na ceia de Natal, na ceia de Ano Novo, é uma mistura de frutas, carnes diferentes, pratos diferentes. É ali também onde a maioria das pessoas resolve que vai se permitir abrir um pouquinho mão, botar o pé na jaca, mas, de fato, no outro dia é muito comum que estejamos com ressaca, e aí a ressaca não é só de álcool, é também de excesso de comida, porque ali aquele excesso, o fígado principalmente está ali tentando resolver tudo, metabolizar tudo, produzir enzimas junto com os outros órgãos para liberar
aquele volume de comida. Então, primeiro, hidratação. Quanto mais você come, e eu falo quantidade e calorias, e a qualidade das calorias, quanto mais você come, mais você precisa ingerir água. Porque a água é transporte, ela é um veículo para eliminar toxinas do nosso corpo. Então, eu preciso aumentar a ingestão de água. E aí, uma alimentação mais tranquila, né? Porque você já exagerou um dia antes, o seu corpo, os órgãos já estão ali funcionando a todo vapor para resolver aquela quantidade de gordura, aquela quantidade de álcool. Então, uma alimentação com menos gordura, tentar trazer mais frutas, mais legumes, uma alimentação mais tranquila. E aí, para quem percebe má digestão, às vezes fica até com excesso de flatulência, aquela abdômen mais inchado, né? Se sentindo inchado, né? Exato. Aí, gengibre é maravilhoso para melhorar o funcionamento do intestino, eliminar o excesso de flatulência, de gás, ar preso e fazer com que a digestão funcione melhor. Então, acorda de manhã cedo e come gengibre? Coloca um pedacinho de gengibre na água e toma aquela água ao longo do dia. Ou prepara um chazinho de gengibre, deixa esfriar e vai tomando ao longo do dia. Maravilhoso. Hortelã também é bom para a digestão. Acalma a mucosa estomacal. Então, se você conseguir trazer esses chazinhos para um dia depois, vai ajudar bastante. O que eu vejo muito é o pessoal assim, ó. Exagerou hoje, no outro dia vem com aqueles sucos detox. Aí, Jorge, é bem comum, né? Aqueles sucos verdes que são muito nutritivos e são muito válidos. Eu costumo chamá-los de sucos nutritivos, porque quem faz a detoxicação do nosso corpo é o fígado. Mas aqueles sucos são muito bem-vindos, porque eles são ricos em fibras, água, porque além das frutas, dos legumes que contém água, adiciona água por ser um suco, e você consegue ter uma digestão mais tranquila. Então, é uma forma, sim, de você iniciar uma pós-ceia de Natal de uma forma mais saudável, para o teu corpo responder melhor àquele excesso do dia anterior. Agora, excesso nunca é bem-vindo. Tentar evitar seria o melhor caminho. Né? O melhor caminho. Como é muito quente, né? Muitas pessoas procuram alimentos mais refrescantes, né? O que a gente poderia incluir nessa lista aí que você indica? Fruta, principalmente. Bastante frutas. E as frutas dessa época, elas são bastante aquosas. Então, tem os pêssegos, tem uva, tem a nectarina, a melancia, o melão, que são dessa época e são bem interessantes para você conseguir trazer para a tua rotina alimentar. Tentar diminuir a ingestão, principalmente pós-ceia, de carnes mais gordurosas, porque é comum o churrasco, as aves assadas ali, porco, né? Mas tentar diminuir a ingestão de proteína animal no outro dia, exatamente para otimizar a digestão. Mas como alimentos refrescantes, Jorge, sem dúvida nenhuma, as frutas são a ótima pedida. E os sucos, né? A água de coco também, são a ótima pedida. Cristiane Leite, obrigado pela sua participação hoje, pelas orientações, né, e informações repassadas pela nossa audiência. Obrigado pela parceria neste ano também aqui com a Rádio Itaberá. Jorge, eu que agradeço, é sempre um prazer e que a nossa parceria perdure para o próximo ano também. Eu quero deixar um Feliz Natal, um Ano Novo e um 2025 espetacular para todo mundo, que seja de muita saúde, principalmente. Obrigado, Cristiane Leite, nutricionista clínica, conversou com a gente.